Oi, alunos, beleza? Primeiro ano, legal reencontrar vocês aqui. Espero que estejam bem e a gente ora para isso, né? Vamos fazer uma oração, galera? E aí depois da oração joga a vinheta e a gente volta no tema de hoje. Ou continuamos, ou iniciamos o tema de hoje, já vou falar sobre ele. Senhor Deus, nos abençoe nessa aula que começa agora. Queira dirigir novamente os nossos pensamentos para as grandezas da Tua obra e também da Tua palavra. Obrigado por Tua proteção, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos outra vez, hoje para tratar um novo tópico, para iniciar um novo tópico do nosso material, é o tópico número 3, galera, da página 10. O título é O Mistério das Origens, nessa página aqui, tá bem? Um assunto bem interessante, vai falar sobre criacionismo, sobre evolucionismo e alguns outros modelos que tentam explicar a origem da vida e do universo, tá bem? É claro que esse é um assunto muito discutido e também contraditório, com opiniões diametralmente diferentes, e que não se harmonizam e quase sempre estão em choque. O assunto aqui vai ferver. Mas eu quero começar com uma frase de Ariel Roth. Ariel Roth escreveu esse livro, Origens, ele é criacionista, esse livro está aí na biblioteca, e ele, com ironia, diz assim: se eu transformo um peixe-espada em um elefante, isso parece conto de fada. Mas se eu disser que isso levou bilhões de anos, então se torna evolução. Não é mais ou menos isso? Né? É por esse caminho aí. Essa discussão está cheia de contradições. A gente vai falar de 3 modelos que se propõem a explicar a origem da vida. São os únicos? Não, são os principais, sobre os quais mais você ouve falar. E eu vou falar um pouquinho sobre 2 deles e vou, claro, me concentrar mais sobre um. O primeiro modelo é o evolucionista, bem conhecido de todos nós, ensinado muito nas matérias de geografia, história, ciências. E precisamos ensiná-lo, porque mesmo sendo nossa escola criacionista, ensinamos evolucionismo porque faz parte da grade curricular obrigatória. O evolucionismo tem como base a ideia de que o ser humano surgiu a partir de um processo evolutivo contínuo que começou com formas primitivas de vida. O principal nome do evolucionismo, sem dúvida, é Charles Darwin, o naturalista britânico que em 1859 escreveu o livro que popularizou essa ideia, o livro Evolução das Espécies. Na verdade, o título original era outro, Da Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural ou a Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Que título longo, né? Hoje é conhecido assim, A Origem das Espécies. Foi nesse livro que Charles Darwin sistematizou sua ideia e acabou entregando ao meio científico aquilo que hoje é a base para todo o pensamento. Infelizmente. O segundo modelo é o criacionismo. Ele tem como base a Bíblia e acredita na literalidade do relato de Gênesis. Para o criacionismo, o homem está muito distante das outras espécies, porque não evoluiu a partir delas. Pelo contrário, foi criado distinto delas, criado à imagem e à semelhança de Deus. Eu já vou falar um pouco mais sobre o criacionismo. O terceiro modelo é a teoria do design inteligente ou do projeto inteligente. Tudo que é organizado e complexo sugere a existência de alguém que organizou, projetou e realizou. É mais ou menos essa a lógica da teoria do design inteligente. Eles olham para a vida e observam o alto nível de complexidade de certas estruturas e também a organização como a vida se apresenta. Se tudo é muito complexo e se tudo é muito organizado, então é incompatível com a ideia de que tudo tenha surgido por acaso. Supõe-se, portanto, a existência de um planejador, de um organizador. Mas qual é o problema da teoria do design inteligente? É que ela não chega a pontuar exatamente quem é esse organizador, quem é esse designer que projetou, arquitetou e construiu a vida. Apenas sugere a ideia de um planejador. É claro que o criacionismo bíblico vai um tanto mais além. Não apenas admite e reconhece a existência de um planejador, mas indica quem é esse planejador. Não apenas reconhece um design, mas indica quem é o designer. E esse designer é Deus, é claro. Não apenas um Deus criativo, poderoso e que construiu a vida de maneira genial, mas um Deus também pessoal, com o qual eu posso ter um relacionamento real e diário, e devo ter. Dos 3 modelos, evolucionista, criacionista e a teoria do design inteligente, nós, do Colégio Adventista, e eu particularmente, sou criacionista. O nosso material é criacionista. Eu vou falar um pouco mais agora sobre o criacionismo,
É a nossa filosofia, o nosso modelo. O criacionismo, como falei, está baseado no relato de Gênesis e crê que aquela descrição é literal, ou seja, aconteceu como de fato está lá, de que o mundo foi criado em 7 dias, de 24 horas, como hoje. Vamos dar uma repassada na Semana da Criação? Para você lembrar como Deus fez as coisas, e você vai perceber também que ao fazer, ao criar, Deus organizou de maneira lógica todas as coisas para permitir a chegada da vida. Olha lá, no primeiro dia, o que Deus fez? Gênesis declara que Deus começou com a criação da luz. É isso mesmo, já que a luz é um dos itens essenciais para a geração da vida. E diz o texto que quando no primeiro dia ele criou a luz, ele também fez separação entre dia e noite. Isso significa dizer que já no primeiro dia, Deus deu ao nosso planeta, que até então era sem forma e vazia, o movimento de rotação. No segundo dia, Deus fez o firmamento, que a gente conhece por atmosfera. E a informação interessante é que no segundo dia Deus também fez a divisão entre águas. Parte das águas ele deixou sobre a superfície da terra e outra parte ele colocou em cima da atmosfera, formando sobre a terra como que um colchão de água, responsável por manter um equilíbrio térmico no planeta, de forma que onde você fosse na Terra, a temperatura sempre era a mesma. Era um planeta perfeito e também não chovia, porque essa camada de água também causava um equilíbrio de umidade. Bem, essa camada existe? Claro que não, a gente sabe que não. E desde quando deixou de existir? Desde o dilúvio. No dilúvio, a Bíblia fala, Deus como que abriu as comportas dos céus e as águas caíram com grande violência. Não era chuva, mesmo você pensando na pior chuva que já viu. A água caía como cascata, com grande violência. Por isso acabou com toda a vida. Encheu rapidamente o planeta de água até os mais altos montes. De lá para cá, claro, o nosso planeta é completamente diferente. Vamos para o terceiro dia? No terceiro dia, Deus separa as águas que haviam ficado aqui na Terra da porção seca, formando os continentes, e também já fez brotar os vegetais. Outra curiosidade é que possivelmente o continente original fosse o grande continente hoje identificado por Pangeia. Se você analisar o nosso mapa mundi, você vai ver que ele parece um grande quebra-cabeça. E já se comprovou a deriva continental, ou seja, os nossos continentes estão como que flutuando na superfície do planeta e sempre se afastando. Por exemplo, a costa africana da costa brasileira, separadas pelo Oceano Atlântico, está sempre se distanciando, a cada ano um pouco mais distante. Se voltarmos no tempo, ou se voltássemos no tempo, teríamos uma configuração do mapa mundi bem diferente, possivelmente um grande continente. Pode ser isso que Deus tenha criado lá no terceiro dia. No quarto dia, Deus cria os astros, o sol para cuidar do dia, a lua para cuidar da noite e as estrelas que salpicam o céu. Ó, uma curiosidade, de onde veio a luz lá do primeiro dia, se o sol foi criado só no quarto dia? É uma pergunta para a qual não temos uma resposta assim definitiva, mas uma possibilidade é de que no primeiro dia a Terra tenha sido iluminada pela própria luz de Deus, a presença dele no planeta. Um dia vamos perguntar para ele, né? No quinto dia, volta aqui, Deus criou a vida animal. Olha, se você perguntar quando surgiu a vida no planeta, eu posso responder no terceiro, quando ele fez vegetais. Mas a vida animal só no quinto dia. E aqui no quinto ele criou a vida animal de dois grupos, as aves e os animais aquáticos, peixes e todos aqueles que vivem nas águas. No sexto dia, ele agora povoa a terra com todos os animais terrestres, selvagens e domésticos. E claro, a principal parte da criação. No final da sexta-feira, Deus criou o homem, completamente diferente do que tinha feito antes. Você se lembra que até aqui, até o final da sexta-feira, tudo que Deus havia criado, criou com o poder de sua palavra. O hebraico, inclusive, usa um verbo que só é destinado a Deus, o verbo bará, que significa criar, mas criar do nada. E isso só Deus pode fazer. Ah, pastor, mas nós criamos. Não, o homem não cria nada. O homem apenas transforma a matéria que já existe. Agora, criar do nada é só Deus. Nós pegamos aquilo que Deus fez, pegamos a madeira, pegamos o metal, pegamos o petróleo, transformamos, modificamos e fazemos outros objetos. Criamos outras coisas. Claro, o homem é genial, super inteligente, mas em essência a gente não cria nada. Foi Lavoisier que disse, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Deus criou do nada, mas quando foi fazer o homem, Deus não usou sua palavra, Deus não ordenou a existência do homem, Deus colocou as suas mãos, Deus fez um grande boneco de barro,
bem detalhado, deitado no chão, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E assim como a sua palavra, o fôlego também era dom de vida, e transformou aquele barro em matéria viva, galera. Imagine Adão abrindo os olhos e vendo assim, ó, pertinho dele, a face de Deus. Foi mais ou menos isso. Deus havia acabado de soprar o fôlego no nariz dele. Deus possivelmente se apresentou e apresentou para Adão o planeta recém-criado, que agora seria colocado nas mãos dele. Adão seria o governante para cuidar e zelar e proteger esse planeta. Depois também Deus criou uma companheira para Adão, Eva, que literalmente foi tirado de uma de suas costelas, demonstrando que Eva era companheira e igual com Adão, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Que bonito, né? E a semana da criação termina com o 7º dia. O que Deus fez? Ah, não fez nada. Não, ele fez. Ele separou um tempo para descanso. Mas Deus se cansa? Claro que não. Mas ele separou esse tempo para servir de exemplo ao homem. A mesma sequência que ele fez, ele também depois ordenou ao ser humano trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Deus fez isso como exemplo. E agora perceba uma relação legal entre os dias da criação, para você ver como Deus usou ordem em tudo aquilo que fez. Olha a relação entre o primeiro, o quarto, o segundo, o quinto, o terceiro e o 6º dia da criação. Olha, no primeiro dia ele criou a luz. E no quarto dia ele cria as fontes de luz, sol, lua e estrelas. Viu a relação entre os 2 dias? Agora olha a relação entre o segundo e o 5º dia. No segundo dia, ele criou a atmosfera e separou as águas. No 5º dia, ele criou os animais que vivem no ar, na atmosfera, e também os animais que vivem nas águas. No terceiro dia, ele criou a porção seca, separou a porção seca das águas, dos rios e dos mares. E no 6º dia, ele cria os animais que vivem na porção seca, os animais terrestres. O 7º dia, ele entra como a coroação de toda a criação, ou seja, o dia de descanso, o dia de repouso. E perceba também que tudo aquilo que Deus fez foi para a chegada da parte principal da criação, nós, seres humanos. Deus nos criou parecidos com Ele e todo o planeta foi criado para que a gente chegasse. Que maravilhoso, né? Adão e Eva receberam uma casa completamente perfeita, pronta e linda. E tudo isso em 7 dias de 24 horas. Galera, a Semana da Criação, como eu acabei de narrar, ela está registrada lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Não esquece, beleza? E lembra também que há um outro evento que para o criacionismo é de importância fundamental. Esse evento é o dilúvio. O dilúvio também está em Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Aí você me pergunta, ok, pastor, você falou que para escolher entre um modelo e outro, criacionismo ou evolucionismo, já que nenhum deles pode ser comprovado cientificamente, devemos basear a nossa escolha no número de evidências. E eu falei isso mesmo. Aí você me pergunta, o criacionismo, em termos da criação, do dilúvio, e há evidências que favorecem essa maneira de pensar? Aí eu respondo, claro que tem, muitas evidências. Olha, eu não posso falar delas todas agora, por isso eu quero indicar uma leitura excelente para você. Esse livro aqui, ó, e tem na biblioteca do colégio. Você não vai poder pegar agora, mas assim que as aulas retornarem, procure esse livro lá, de Ariel Roth. É um livro altamente científico, ele é um cientista, mas escreve para nós assim que não somos. Então tudo que ele fala você pode entender e vai encher você de argumentos sobre o criacionismo, contrastando o evolucionismo, e mesmo você que pensa diferente do criacionismo, vai poder ter uma leitura assim que vai ajudar você a ampliar a tua maneira de enxergar as coisas. Galera, leiam esse livro, fantástico, tá bom? Isso aqui vai trazer muitas evidências dessas que estou citando apenas, em termos de número, e você vai compreender e vai entender por que essas evidências favorecem o modelo criacionista, inclusive evidências que têm pesado muito para alguns cientistas migrarem do modelo evolucionista para o modelo criacionista. Alguns bons cientistas têm repensado e têm considerado o criacionismo como uma hipótese plausível, aceitável. Inclusive o nosso material didático, na página 12 aqui, ó, quero que vocês deem uma lidinha, 12 e 13, fala desse movimento, desse grupo de cientistas que tem de fato declarado aceitação às ideias criacionistas, se opondo
ao modelo darwinista. Legal, né? O modelo darwinista, como eu falei, o evolucionismo, ele não pode ser comprovado, como o criacionismo também não. Mas é estranho quando a gente até sabe da história de algumas fraudes evolucionistas na tentativa de provar o seu modelo. Não há prova, mas eles tentam. Por exemplo, há um caso muito conhecido, que é o caso do homem de Pitdale. Na verdade, não era um esqueleto, ele foi anunciado como uma grande descoberta arqueológica, mas a descoberta supostamente era o crânio de um antigo ancestral do homem, de cerca de 500 mil anos de idade. Só que esse crânio, que ficou exposto por vários anos no Museu Britânico, inclusive razão de várias teses doutorais, esse crânio depois foi identificado como uma fraude. Essa fraude foi descoberta em 1953, depois de 40 anos que essa descoberta, suposta descoberta, estava exposta. Na verdade, ela não passava de uma parte de um crânio humano encaixada numa mandíbula de um macaco. E os fraudulentos cientistas, eles acabaram lixando os dentes e fazendo tratamentos químicos para parecer um fóssil. Olha só, por que isso? Na verdade, é uma tentativa de provar algo que não pode ser provado. Há um outro caso que também ficou conhecido como Homem de Nebraska. Nesse caso, o que foi descoberto era um dente, supostamente de um ancestral humano. Desse dente, imaginaram a mandíbula. Dessa mandíbula, imaginaram o crânio. E desse crânio, imaginaram um esqueleto inteiro. Então estava exposto lá no museu todo o esqueleto de um suposto hominídeo, que na verdade fora concebido a partir de um dente. E aí o grande lance dessa fraude, né? Esse dente depois se descobriu era de um porco selvagem da América do Sul. Olha só. E tanto um quanto o outro, tanto o homem de Pitdale quanto o homem de Nebraska, na época, tinham sido anunciados como provas incontestáveis da evolução. Com respeito ao homem de Pitdale, o jornal The New York Times, na época, chegou a publicar um artigo intitulado Teoria de Darwin mostra-se verdadeira. Tentativas desonestas de tentar provar algo que não pode ser comprovado. Quando eu falo que não pode ser comprovado, é porque o modelo evolucionista ele está marcado por grandes lacunas, que realmente não podem ser evidenciadas em laboratório. Por exemplo, vou dar alguns exemplos rapidinho aqui. O evolucionismo está ligado à ideia da geração espontânea de vida. Dizem que numa terra primitiva, numa sopa primordial, como costumam dizer, numa poça de água morna, com uma combinação de vários fatores, ali a vida teria surgido, a partir da qual a evolução teve start. Mas é possível provar isso? De que a vida surge de maneira espontânea, do nada? Olha, já tentaram em laboratório fazer isso, mas nunca conseguiram. Se em laboratório, em condições altamente controladas, manipuladas e planejadas, não conseguem fazer a vida surgir assim do nada, quanto menos numa terra primitiva sem controle nenhum. Improvável, né? E realmente não vão conseguir provar. Outro problema do evolucionismo é que nunca foram encontrados fósseis de transição. O que é isso, pastor? É que na sequência evolutiva, por exemplo, os répteis deram origem às aves. Bem, nas camadas geológicas existem muitos fósseis de répteis e muitos fósseis de aves. Mas se a evolução foi de fato verdadeira, deveria existir um fóssil de uma espécie de transição, ou seja, metade réptil, metade ave. Acontece que isso nunca foi encontrado. Esses seriam os elos perdidos, ou são os elos perdidos que nunca foram encontrados. Outro ponto frágil da evolução é que a Terra dá evidências de ser mais jovem do que os pretensos bilhões de anos alegados pelo evolucionismo. Outro beco sem saída para os evolucionistas é o fato de que em alguns lugares da Terra as camadas geológicas apresentam uma sequência de fósseis que não combina com a sequência evolutiva. Como assim? De acordo com os evolucionistas, as camadas geológicas mais embaixo são as mais antigas, as que estão mais em cima são as mais modernas. Logo, os fósseis das camadas mais profundas deveriam ser de animais mais primitivos, e os fósseis das camadas mais acima, dos animais mais complexos. Acontece que em alguns lugares da Terra, fósseis que estão nas camadas bem abaixo são altamente complexos, o que não combina com o modelo evolucionista. Viu só? Leia aquele livro que eu mostrei,
e você vai ver muito mais argumentos a favor da maneira como você pensa ou para você pesar as duas formas de pensar, os dois modelos. Eu queria dizer para você que quando a gente pensa num Deus que criou tudo e que mantém tudo, isso faz a gente entender também que há um propósito para estarmos aqui. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui apenas existindo. E esse propósito está ligado ao plano que Deus tem para a nossa salvação. Deus abençoe você, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua bondade e pela certeza que podemos ter por tua palavra e pela nossa experiência pessoal de que o Senhor é amigo, próximo, presente. E por isso também podemos confiar de que logo, logo o Senhor há de restaurar todas as coisas através do retorno de Cristo Jesus a essa terra. Que quando isso acontecer, nós façamos parte dessa nova criação que o Senhor está planejando. Por favor, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém.